Olá, vamos falar um pouquinho sobre o grande mestre. Vou trazer para vocês um pouquinho sobre a bibliografia, sobre a biografia de Freud. Lembrando, né, que essas primeiras aulas, elas são apenas um resumo, tá bom? Esses assuntos serão abordados de uma maneira mais ampla na formação. Então, vamos lá. O pai da psicanálise. Sigmund Freud nasceu em 6 de maio de 1856 em Freiberg, pequena cidade de Morávia, que na época pertencia à Áustria, descendia de família judia, e Freud faleceu em Londres em 1939. Médico, neurologista, interessou-se desde cedo pelos problemas físicos que se relacionavam com aspectos emocionais, como, por exemplo, a ansiedade. Começa a trabalhar com as neuroses. Estudou histeria como fenômeno psicológico, resultando na descoberta do inconsciente e na construção da psicanálise. Acredita-se que a psicanálise renovou o interesse tradicionalmente atribuído aos eventos da existência para compreender ou interpretar o comportamento e as obras dos homens excepcionais. Mas isso não é verdade. Freud, sobre isso, é categórico. Quem quiser se tornar biógrafo deve se comprometer com a mentira, a dissimulação, a hipocrisia, até mesmo com a dissimulação de sua incompreensão, pois a verdade biográfica não é acessível e, se o fosse, não serviria de nada. Freud nasceu em uma família de comerciantes judeus. Sempre se destaca a complexidade das relações intrafamiliares. E vocês vão entender por quê, tá? O pai de Freud se chamava Jacob, casou-se pela primeira vez aos 17 anos e teve 2 filhos, Emanuel e Felipe. Viúvo, casa-se novamente com Amália, de 20 anos, que é a idade do segundo filho dele, a idade de Felipe. Freud será o mais velho dos 8 filhos desse segundo casamento de seu pai, e seu companheiro preferido de brinquedos foi o seu sobrinho, que tinha 1 ano a mais do que ele. Eu acredito que a gente deva pronunciar o nome do pai de Freud não como Jacob, mas como Jacob, tá? Que se trata de judeus aqui. Quando tinha 3 anos, a conjuntura econômica provocou uma queda dos rendimentos familiares e a família precisou deixar Freiberg, indo se instalar em Viena, onde jamais iria encontrar as condições anteriores. Para Freud, essa partida permanecerá sempre dolorosa. Merece ser lembrado um ponto que ele próprio menciona: o amor sem desfalecimentos que sua mãe sempre lhe votou, ao qual atribui a confiança e a segurança que demonstrou em todas as circunstâncias. Então, o que a gente já começa a observar aqui? Algo aos 3 anos aconteceu, e foi uma situação traumática, e ele começa a mencionar a mãe como fonte de amor, ele começa a trazer a mãe como essa pessoa querida, e a gente vê aqui que esse pai não aparece dessa mesma forma, tá? Foi um aluno muito bom em seus estudos secundários e foi, sem uma vocação especial, que começou a estudar medicina. Devem se destacar 2 coisas: uma ambição precocemente formulada e reconhecida, e o desejo de contribuir com alguma coisa durante sua vida. Isso é muito importante, né? E é bastante citado na trajetória de Freud. Então, ele queria contribuir com alguma coisa importante para o conhecimento da humanidade. Sua curiosidade, que visava mais as questões humanas do que as questões da natureza, leva-o a acompanhar ao mesmo tempo, durante 3 anos, as conferências de Brentano, que várias delas eram dedicadas aos estudos de Aristóteles.
Em 1880, publicou a tradução de vários textos sobre a emancipação da mulher, Platão, a questão operária, o socialismo. Em setembro de 1886, depois de um noivado de vários anos, desposa Marta Bernays, com quem terá 5 filhos. Em 1883, é nomeado docente privado, que equivale na França ao título de mestre conferencista, e professor honorário em 1902. Apesar de todos os tipos de hostilidade e dificuldades, Freud sempre se recusará a abandonar Viena. Foi somente pela pressão de seus alunos e amigos e depois dos Anschluss de março de 1938 que irá finalmente se decidir, 2 meses mais tarde, a partir de Londres, porque nós estamos aqui no cenário de Segunda Guerra Mundial. Então, vamos fazer aqui um resumo bibliográfico? Primeiro, aqui, 1856, Freud nasce na cidade de Freiberg, hoje República Tcheca. 1860, ele tinha 3, 4 anos, e em função de problemas financeiros, muda-se para Viena, onde vive até 1938, ele só sai de Viena por conta das invasões da Segunda Guerra Mundial, né, de Hitler, e aí ele vai para Londres. 1873, Freud ingressa na Faculdade de Medicina da Universidade de Viena, permaneceu como estudante de medicina durante 8 anos, 3 a mais que o habitual. E depois, quando a gente for estudar mais a fundo, a gente vai entender que porque no início ele entra mais como biólogo, essa parte de fisiologia, e depois ele vai para os estudos da medicina. 1882, Freud recebe seu diploma de médico. Por questões financeiras, ele é orientado a abandonar a carreira teórica, que ele gostava muito, ele era um cientista, um grande pesquisador, e foi abrir uma clínica particular. Entre 1884 a 1887, Freud faz pesquisas com cocaína, e essa parte da história dele é bastante controversa, tá? Por pouco tempo, defensor, depois tornou-se apreensivo em função das suas propriedades viciantes. 1885, obtém uma bolsa e vai para Paris estudar com Charcot. Segundo Charcot, era possível aliviar sintomas histéricos com sugestão hipnótica. Olha a hipnose aparecendo aqui pela primeira vez com Charcot. Histeria. Vou falar um pouquinho só sobre histeria. Grande parte desse material está aqui, ó. Foi tirado desse dicionário de psicanálise, tá? Lauras. Posso passar, deixar também lá na nossa página o PDF desse dicionário, que ele não é um dicionário fácil de se encontrar, tá? Eu acho que ele vocês vão encontrar em sebos e por um valor bem considerável. Então, eu posso deixar o PDF dele para vocês. Histeria. Freud percebeu que na histeria os pacientes exibem sintomas que são anatomicamente inviáveis. Por exemplo, na anestesia de luva, uma pessoa não terá nenhuma sensibilidade na mão, mas terá sensações normais no pulso e no braço. É um tipo de anestesia, de sensação anestésica. Uma vez que os nervos têm um percurso contínuo do ombro até a mão, não pode haver nenhuma causa física para esse sintoma. Vocês estão entendendo o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a paciente histérica que chegava no consultório, ela tinha sintomas que não correspondiam à biologia daquilo. Então, se eu for seguir o caminho dos nervos e tentar entender aquela patologia de fato, aquilo como algo né, que tem uma explicação fisiológica e anatômica, não dava certo, não batia. Então, ele começou a perceber que não tinha um fundo biológico a questão dos sintomas nas histéricas. Em 1886, ele vai se casar com Marta Bernays, com quem ele tem 6 filhos. As dificuldades financeiras, as limitadas oportunidades de progresso acadêmico para um judeu e as necessidades da família forçaram Freud a exercer a profissão.
Entre 1887 e 1888, ele estuda o uso da hipnose. Em 1891, muda-se para Bergamo, a casa onde ele vai viver por 40 anos, e depois é transformada num museu. 1893, 1895, com Joseph Brauer, médico austríaco, escreve os estudos sobre a histeria. Brauer usa um método acreditando tratar a histeria. O método catártico. Tem nesse módulo de ambientação, vai ter algumas aulas onde eu vou trazer um pouquinho sobre esses conceitos básicos, e eu vou falar também sobre catarse, um pouquinho mais depois sobre catarse, tá? Método catártico. Qualquer método terapêutico que vise obter uma tal situação de crise emocional, de forma que essa manifestação crítica provoque uma solução do problema que a crise pôs em cena. Então, vou explicar de uma maneira mais fácil para vocês. Quando eu relembro uma cena traumática, o próprio ato de relembrar essa cena e colocar isso aqui em cena, né, colocar isso aqui no presente, rememorar a cena, ele teria um efeito terapêutico, tá? Aqui, nesse momento, acreditava-se no método catártico. Depois a gente vai ver que não é bem assim, tá? Aristóteles fez da catarse o eixo de sua concepção da tragédia. A função trágica consistiria em purificar as paixões más, temor, piedade, por sua colocação em jogo, à ocasião de representação de atos virtuosos e consumados. O que está querendo dizer aqui? Que o próprio fato de colocar essas emoções aqui, vou colocar entre aspas, na mesa, né, trazendo de forma de ato, poderia ter aqui uma função de ressignificar isso de alguma forma. A gente vai ver que não é bem assim, tá? É importante eu brifar isso novamente, aqui deixar dito de uma forma que vocês compreendam que esse aqui é o momento em que se acreditava nisso. Joseph Brauer e Sigmund Freud retomam a seguir esse termo para designar seu primeiro método psicanalítico. A revivência de uma situação traumática liberaria o afeto esquecido e esse restituiria o sujeito à mobilidade de suas paixões. Deixa eu apresentar aqui, ó. Não sei se vocês estão ouvindo um barulho de fundo. Ela fica aqui comigo, e às vezes ela pede um pouquinho de atenção, tá? Então, vamos continuar aqui com a Meg no colo. A catarse está ligada à prática da hipnose por Freud. A melhor prova disso é que, quando ela elabora as noções de transferência e de associação livre, abandonando por isso a hipnose, também abandona a catarse. Então, onde era empregado, onde era usado o método catártico? Hipnose. Acreditava-se nesse momento que quando o paciente era colocado, né, em hipnose, acontecia catarse e por isso aconteceria ali uma elaboração melhor desses sintomas. Mas depois a gente vai seguindo nessa construção teórica, ele vai trazer o conceito de transferência, de associação livre e vai abandonar a hipnose, tá bom? E a gente vai entender também que esse efeito catártico ele é um efeito que tem um prazo ali que ele há, naquele momento, um alívio sintomático, mas é momentâneo, tá bom? Freud irá dizer, muito tempo depois, em 1920, que esse abandono foi efetuado por ele quando observou o paradoxo provocado pela noção de catarse. Então, ele viu que havia um paradoxo aqui. De fato, se toda revivência da cena traz consigo uma purificação, não se vê o porquê de sua repetição renovada não ser seguida de um alívio ainda maior. Eu não sei se vocês conseguem ter compreensão do que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: se reviver a cena realmente purificasse e fosse suficiente para tirar, né, para cuidar
desse sintoma, então esse sintoma não se repetiria novamente, né? Na repetição sempre tem alguma coisa de novo, tá? Por isso que ele coloca aqui, repetição renovada. Então, não haveria repetição do sintoma. E então a gente começa a ver que não é bem assim a questão da catarse. Aliás, tão pouco se vê porque o fazer viver uma cena traumática deveria abolir sua nocividade. Quer dizer, o paciente, quando vocês entenderem bem o que significa transferência, vocês vão ver que dentro da transferência que ocorre na cena, né, no ato analítico, há uma repetição. Há uma repetição sintomática, né? E só repetir não faz com que aquilo, que a partir dali eu tenha cura ou alívio do sintoma. Na verdade, nós usamos essa questão da repetição dentro do set analítico para entender questões inconscientes que aparecem com essas cenas de repetições renovadas, tá? Então, para nós, é um instrumento dentro do set analítico, mas esse instrumento, por si só, ele não é capaz de colocar o paciente, eu vou usar entre aspas, tá? De trazer a cura, né? Por que entre aspas? Porque cura não é o objetivo da psicanálise, né? O objetivo da psicanálise é outro, e a gente vai trazer qual é esse grande objetivo, ou esse objetivo maior aí nos próximos slides. Então, sigam conosco. A transferência não se reduz a uma revivência de uma cena antiga. Eu vou repetir. A transferência não se reduz a uma revivência de uma cena antiga. O abandono da noção de catarse iria marcar o verdadeiro nascimento do método psicanalítico. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre Anna O. Berta Pappenheim, a primeira paciente, paciente 0, paciente -1, aí fica a critério de vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Anna O. Né? Ela não foi uma paciente de Freud, ela foi uma paciente de Brauer, mas Freud ajudou ali como um amigo, um preceptor, um conselheiro teórico. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a história dela. Deixa eu ajeitar a Meg aqui. Vamos lá, gente. O tratamento de uma paciente de Brauer, que ficou conhecida como Anna O, e as comunicações que este fazia a Freud sobre o caso, foi um dos fatores que levou ao desenvolvimento da psicanálise. Então, Brauer tratava essa paciente e ele fazia essa troca de ideias com Freud. Brauer, utilizando técnicas de hipnose e auto-hipnose, fazia com que Anna O verbalizasse emoções intensas que a perturbavam. Então, aqui a gente ainda está sobre as questões catárticas, né? Brauer acreditava, né, na catarse que acontecia ali durante a hipnose. Quem foi a Anna O? Vamos falar um pouquinho dela? Lembrando que uma parte de todo esse material está aqui, ó. Tá? Eu vou deixar isso aqui novamente, né? Estou repetindo, me comprometo a deixar na página o PDF deste dicionário. Anna O, mulher vienense, celebrizada sob seu pseudônimo Anna O. Ela é celebrizada por quem? Por Freud e Joseph Brauer, e considerada a primeira paciente da história da psicanálise. Sofrendo, desde a morte de seu pai, de distúrbios histéricos espetaculares, encontra Brauer em 1880, adquirindo o hábito de relatar-lhe seus sintomas, contar-lhe suas fantasias e alucinações. Então, em 1880, ela encontra Brauer, e Brauer ali começa a fazer a análise, a terapia, né, de Anna O. Essas entrevistas regulares, conduzidas na maioria das vezes sob hipnose, são logo investidas de uma inesperada função terapêutica, quando um dos sintomas de Anna O desaparece por completo depois de sua evocação fortuita.
Eu acho que eu falei uma palavra que eu acho que eu tenho que repassar aqui com vocês, né? A gente pode chamar de paciente, pode chamar de analisando. Dentro da psicanálise, não usa, a gente usa a questão da função terapêutica, a psicanálise tem uma função terapêutica, mas a gente não fala muito em terapia, né? Nós usamos muito mais o termo nosso analisando. A gente pode usar também o termo nosso paciente, tá? Ana O assume, então, a iniciativa de aplicar sistematicamente tal procedimento durante as sessões seguintes com Brauer. Esse protocolo de consulta, por ela designado oportunamente de cura pela palavra, cura pela fala, é promovido por sua ação terapêutica original, a categoria de uma autêntica estratégia clínica, cuja aplicação será generalizada por Freud e Brauer sob o nome de método catártico, que é o que nós acabamos de falar, de ver, prefigurando a elaboração da terapia psicanalítica. As lutas que Berta Pappenheim irá travar durante toda a sua vida contra a exploração da mulher farão dela uma das mais ilustres figuras do movimento feminista europeu. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Ana O depois, na formação, tá? Lembrando que isso aqui é uma breve prévia de tudo, principalmente desses conceitos iniciais. Aqui tem uma linha do tempo, né, para vocês irem seguindo isso. Quando a gente coloca uma linha temporal, talvez fique mais fácil para alguns de vocês ir memorizando alguns acontecimentos, tá? 1890, Freud passa a anotar seus próprios sonhos, convencido que eles podem fornecer pistas para as atividades do inconsciente. 1896, Freud abandona a hipnose, encorajando seus pacientes a falarem livremente e relatarem o que passassem em sua cabeça, em sua mente. É o que nós chamamos de associação livre. Freud usa pela primeira vez o termo psicanálise para descrever seus métodos em 1896 também. 1897, começa a sua autoanálise. Através do trabalho com seus pacientes, por meio do método de associação livre, Freud delineou sua teoria. Então, olha a importância da associação livre, né? Ela é a regra de ouro da psicanálise e é por meio dela que Freud vai começar a delinear a teoria psicanalítica. Uma fonte de informação importante foi a autoanálise realizada por Freud. Olha que interessante. Freud ele faz uma tentativa inicial de se autoanalisar, tá? A compreensão dos anseios sexuais infantis em sua própria experiência sugeriu a Freud que esses fenômenos não estivessem restritos ao desenvolvimento patológico da neurose, mas que pessoas essencialmente normais pudessem sofrer experiências semelhantes. Então, ele começa a detectar questões relacionadas à sua própria história e ver ali traumas infantis e começa a compreender algumas algumas partes ali da sua infância, e ele se coloca ali em autoanálise. Só que depois ele vai ver que isso não dá certo, tá? Em 1900, publica a Interpretação dos Sonhos. Freud escreveu extensivamente suas obras completas, né? Se a gente for pegar aqui, ó, Companhia das Letras, são 24 volumes que incluem os aspectos da prática clínica e ensaios, monografias, sobre questões diversas, tá? Seguindo aqui na linha do tempo, 1933, os nazistas queimaram uma pilha de livros de Freud em Berlim. Lembra que eu falei para vocês que Freud só vai sair de Viena por conta da invasão alemã. 1938, os alemães ocuparam a Áustria e Freud emigra para Londres. E ele vai, assim, arrastado praticamente, tá, gente? 1923 a 1939, Freud esteve mal de saúde, sofrendo de câncer na boca e na mandíbula.
tinha dores contínuas e submeteu-se a 33 operações para deter a doença que se expandia. 1939, Freud morre em Londres. Os pressupostos básicos da psicanálise surgiram não só dos estudos em neurologia, como também de sua preocupação terapêutica com os doentes mentais, o que levou a focalizar os aspectos anormais da personalidade. Seus estudos sobre a histeria foram as raízes da psicanálise. Eu vou repetir, tá? Porque aqui vale um grifo. Seus estudos sobre a histeria foram as raízes da psicanálise. O sucesso de Freud pode ser julgado não só pelo interesse e debate sobre aspectos da teoria psicanalítica, mas principalmente por suas ideias que se tornaram parte da cultura ocidental. Então, por hoje, por essa aula, por hoje é só, pessoal. Eu vou continuar, nós vamos continuar agora numa outra frente, que são dos conceitos básicos, vou trazer aqui de uma maneira breve também, né, alguns conceitos básicos da psicanálise, porque quem está começando agora, quem vai entrar na formação, vai ouvir algumas palavras como transferência, associação livre, atenção flutuante, vamos entender um pouquinho melhor o que é isso, antes de entrar ali de fato, né, nos estudos de maneira onde a gente vai ver os pormenores. Então, esse vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Vou colocar aqui a Meg para se despedir, porque na próxima aula eu vou colocar ela em outro lugar, tá bom? Um abraço para vocês, até daqui a pouquinho. Fala tchauzinho, Meg.